Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos matemática na apostila, página 14, o tempo em pequenas doses. Então antes da gente começar as atividades, nós vamos lembrar um pouquinho das horas, dos minutos e dos segundos. Lembrando que um relógio, ele vai ali do 1 ao 12 e esses números equivalem às horas. Lembrando que uma volta inteira no relógio é 60 minutos, ou seja, 1 hora. Os ponteiros menores indicam os minutos. A gente pode contar de 5 em 5, lembrando da tabuada do 5. E os ponteiros menores ainda equivalem aos segundos. Então, quando a gente observa um relógio com bastante atenção, a gente consegue identificar 3 tipos de ponteiro. O menor, que indicam as horas, o maior, que indicam os minutos, e um vermelhinho fininho, que indica os segundos. Sabendo disso, hoje nós vamos fazer algumas atividades envolvendo horas, minutos e segundos. Então vamos lá. Em geral, as pessoas se preocupam com o tempo para não chegar atrasadas a compromissos, como a escola, o trabalho, uma consulta médica, uma festa ou uma sessão de cinema. Ninguém repara se uma pessoa chega alguns segundos depois do horário marcado, não é mesmo? E 1 ou 2 minutos são atrasos aceitáveis para a maior parte das ocasiões. Mas em algumas situações, esses pequenos intervalos de tempo fazem uma grande diferença. Pense nas competições de atletismo, por exemplo. A maratona é uma prova olímpica de atletismo em que os atletas devem correr por pouco mais de 42 quilômetros. Então, na seção Diga Aí, eu quero que vocês pensem sobre a perguntinha, podem responder para a família ou sozinhos mesmos, tá? E ali diz assim: você já assistiu a uma corrida de rua? Veja o tempo dos 3 primeiros colocados na maratona dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no ano de 2016. Então, vocês estão vendo ali a foto dos 3 corredores, o nome deles e o tempo percorrido. O primeiro fez o percurso 2 horas, 8 minutos e 44 segundos. O segundo fez o percurso em 2 horas, 9 minutos e 54 segundos. E o terceiro em 2 horas, 10 minutos e 5 segundos. Então, de acordo com essa tabela, nós temos ali algumas perguntinhas onde vocês deverão responder. Então, o vencedor da prova fez o tempo de 2 horas, 8 minutos e 44 segundos. Escreva com palavras o tempo dos outros 2 atletas. Então, tem ali o nome dos 2 atletas e vocês vão escrever esse tempo por extenso, tá? Qual foi a diferença entre o tempo dos 2 primeiros colocados? Olha ali, o primeiro colocado então fez o percurso em 2 horas, 8 minutos e 44 segundos. O segundo em 2 horas, 9 minutos e 54 segundos. Vocês vão ter que tentar achar a diferença entre eles. Foi mínima a diferença. Quanto, tá? Na página 15... o brasileiro melhor colocado nessa maratona foi Paulo Roberto de Paula. Ele chegou 5 minutos e 12 segundos depois do vencedor. Em quanto tempo ele completou a prova? Olha lá, ele chegou 5 minutos e 12 segundos depois. Quanto tempo ele completou essa prova, tá? É preciso fazer uma adição, então completando, tá? Próxima, Stephen da Uganda havia vencido a maratona em 2012 nos Jogos de Londres em 2 horas, 8 minutos e 1 segundo. Em 2016, ele ficou em 14º lugar com o tempo de 2 horas, 13 minutos e 32 segundos. Qual é a diferença entre os 2 tempos que ele fez? Então, no primeiro tempo, 2 horas, 8 minutos e 1 segundo. No segundo, 2 horas, 13 minutos e 32 segundos. Qual é a diferença, tá? Na seção lápis na mão, tem ali mais alguns probleminhas. Prestem atenção. Número 1. Uma partida de futebol tem 2 tempos de 45 minutos e um intervalo de 15 minutos. Uma partida de basquetebol tem 4 tempos
Então, 4 tempos de 10 minutos, com 2 intervalos de 2 minutos e um intervalo de 15 minutos. E uma partida de handebol tem 2 tempos de 30 minutos e um intervalo de 10 minutos. Então, de acordo com essas informações, letra A. Qual é o tempo da partida de cada modalidade, considerando o tempo da bola em jogo e também os intervalos? Então, por exemplo, você vai ter que somar ali o futebol, os 2 tempos de 45 minutos, mais o intervalo de 15 minutos. Eu quero saber o total desse jogo. Aí o basquetebol, você vai somar ali todos os tempos, inclusive o intervalo. E a mesma coisa no handebol. Letra B. Quantos minutos a partida de futebol tem a mais do que cada uma das outras? Então isso você já vai conseguir identificar de acordo com as contas que você fez na letra A. Então, quantos minutos a partida de futebol tem a mais do que a de handebol e a de basquetebol? Página 16, número 2. Uma luta de judô feminino dura até 4 minutos. Uma prova de ginástica artística feminina dura 90 segundos. Lembrando que segundos são menores que os minutos e os minutos, e segundos menores que as horas, tá? Se a luta de judô for até o fim, quantas apresentações inteiras de ginástica podem acontecer durante esse tempo? 3. Uma partida de vôlei não tem um tempo definido de duração. O jogo mais longo da história do voleibol entre Polônia e União Soviética nos Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976, durou 4 horas e 36 minutos. 4 horas e 36 minutos. A partida de xadrez mais longa foi entre Goran e Ivan no ano de 1989, em Belgrado, na Iugoslávia. O tempo que durou essa partida de xadrez é pouco menor do que o de 5 partidas de vôlei, como essa mais longa. Então, menor, tá? Podemos dizer que a partida de xadrez durou mais de 25 horas, menos de 15 horas ou ficou entre 20 e 25 horas. 4. Um cronômetro é um medidor de tempo. Não é como um relógio que mostra as horas e os minutos do dia. É um instrumento de precisão e costuma ser usado para medir intervalos de tempo bastante pequenos. Veja alguns modelos. Então, vocês estão vendo ali o cronômetro analógico, o cronômetro de celular e o cronômetro digital. E ali na página 17 tem um lembrete para vocês. Este cronômetro está marcando 0 segundo. O ponteiro leva 1 minuto para dar uma volta completa. A cada tracinho somamos 5 segundos. Então, observem este reloginho, lembrando das horas, dos minutos e dos segundos. Letra A. Quanto tempo terá passado após o ponteiro dar 1/4 de volta? Lembra da divisão ali entre as horas que vai facilitar. Vocês podem até dividir o relógio em 4 partes iguais, que vocês já vão saber exatamente quanto é 1/4. E aí, depois que vocês souberem 1/4, desenhe o ponteiro do cronômetro ao lado para mostrar onde estará após 30 segundos. Então, depois de 1/4, onde marcará 30 segundos? Pense bem. C. Desenhe o ponteiro para marcar o tempo indicado em cada cronômetro abaixo. Então, vocês estão vendo ali que tem 3 cronômetros, marcando então 5 segundos, 40 segundos e 60 segundos. Vocês vão marcar então os ponteiros no lugar correto de cada indicação. Letra D. Quantas voltas o ponteiro dará durante o tempo de recreio da sua escola? Nós temos um recreio de 15 minutos, tá? Sabendo dessa informação de 15 minutos, quantas voltas o ponteiro dará durante o tempo de recreio da nossa escola? Número 5.
Os fornos de micro-ondas têm um tipo de cronômetro que faz contagem regressiva do tempo. Nós marcamos um determinado tempo e ele vai desmarcando o tempo que vai passando. Letra A, complete as sequências dos tempos que aparecem no visor do micro-ondas. Então, vocês estão vendo ali uma sequência de números e vocês vão ter que descobrir essa sequência e dar uma continuação. Então, por exemplo, ali na letra A foi do 3 para o 2,59, 2,58, 2,57 e aí você vai continuando, tá? Letra B. Vitória marcou 4 minutos no micro-ondas para aquecer uma jarra de leite. 4 minutos. Mas quando o cronômetro marcava 1 minuto e 30, ela achou que o leite já estava aquecido e desligou. Por quanto tempo ela aqueceu o leite? Lembrando que ela colocou por 4 minutos e ela tirou quando já estava marcando 1,30. Então, pensando nessa quantidade, quanto tempo ficou o leite aquecendo? Página 17, número 6. Para ferver um copo de água em uma chaleira no fogão, Antônio gastou 2 minutos e 28 segundos. Ele pôs no micro-ondas a mesma quantidade de água em um copo e marcou 3 minutos e 20. Então, lá no fogão, 2,28, no micro-ondas 3,20. Quando o cronômetro indicou 1 minuto e 18, a água ferveu. Em qual das situações a água ferveu em menos tempo? Será que foi no fogão ou no micro-ondas? Tentem descobrir, tá? 7. Muitas competições esportivas fazem uso de cronômetros para medir os tempos dos atletas, porque além de medir os segundos, os cronômetros medem também os centésimos de segundo, que é uma unidade ainda menor do que os segundos, do que os minutos e do que as horas. 1 centésimo de segundo é um tempo bem pequeno. Repartindo 1 segundo em 100 partes, uma delas é 1 centésimo do segundo. Então, ali diz assim, usamos vírgula para separar os segundos dos centésimos. Então, 5 segundos e 45 centésimos, 5,45 segundos. 48 segundos e 3 centésimos, 48,03 segundos. 17 segundos e 89 centésimos, 17,89 segundos e assim por diante, tá? Em 2008, nos Jogos Olímpicos de Pequim, o jamaicano Usain Bolt venceu a corrida dos 100 metros rasos com um tempo de 9,69 segundos. Na edição seguinte dos Jogos em Londres de 2012, ele venceu novamente com 9,63 segundos. E em 2016, nos Jogos do Rio de Janeiro, mais uma medalha de ouro nos 100 metros para Usain Bolt, com 9,81 segundos. Em todas essas vitórias, Usain Bolt fez um tempo maior do que 9 segundos e menor do que 10 segundos. Letra A. Em qual desses anos ele fez o menor tempo e também o maior? B. Em 2008 foram 9 segundos e 69 centésimos. Escreva frases como essa para os tempos de 2012 e 2016, escrevendo então por extenso, tá? Página 19, número 8. A lista a seguir mostra as 7 primeiras colocadas na prova feminina dos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos de 2016. Todas fizeram tempo entre 10 e 11 segundos. Então, vocês estão vendo ali uma lista com o nome então, das competidoras e quanto tempo elas levaram nessa competição. Então, olha ali, todas fizeram tempos entre 10 e 11 segundos. A oitava colocada obteve o tempo de 11 segundos e 80 centésimos. A professora até colocou um vídeo para vocês observarem o tempo dessa corrida entre elas, só por curiosidade para vocês conhecerem mesmo, tá? Então, letra A.
Escreva esses tempos que vocês estão vendo ali em ordem crescente do menor para o maior. Depois escolha 3 deles e escreva por extenso. Então peguem aquela quantidade de números, colocando em ordem crescente, escolha 3 números desse e escreva esses números por extenso. B. Anote no pódio ilustrado o primeiro nome de cada uma das 3 primeiras colocadas. Entre as 2 atletas com tempos iguais, a Jamaica ficou com a melhor colocação. Então, observem ali as 3 primeiras colocadas, colocando então o nome delas no pódio. Número 9. Este cronômetro de celular está marcando 1 minuto, 2 segundos e 79 centésimos. Escreva por extenso o tempo marcado nesses outros cronômetros. Então, vocês estão vendo ali na letra A quanto está marcando, escrevendo por extenso, tá? Na página 20, tem ali a continuação da letra B, da letra C e da letra D, escrevendo então esses números por extenso. Pessoal, na apostila de matemática é só isso, até a página 20, atividade letra D. E vocês também farão uma atividade de divisão no caderno de matemática, onde nós vamos continuar as divisões anteriores. Então eu quero que vocês peguem essa folhinha, atividade 3 e 4, colhem no caderno de matemática, armem e respondam. Eu vou deixar tudo descrito no Google Sala de Aulas. Qualquer dúvida, a professora estará à disposição. Beijos!